boa tarde. Estamos iniciando hoje mais um episódio do Pod Juventudes. É o podcast aqui do Centro de Referência das Juventudes de São Mateus, o CRJ. Hoje iremos estar recebendo o Padre Patrick, que está aqui com a gente. Desde já agradecer a presença e vamos estar batendo um papo aqui sobre a igreja, sobre o CRJ, que está completando o aniversário. Estamos indo para 2 anos de CRJ aqui no município de São Mateus. Boa tarde, Padre. Então, boa tarde, Paloma, boa tarde a todos os que vão acompanhar. À tarde, para quem está de manhã, uma boa manhã ou uma boa noite para quem vai acompanhar em qual horário que quer que seja. É uma alegria e um prazer estar aqui com vocês, bater um papo sobre essa experiência do CRJ em São Mateus. E se para a gente começar, a gente queria entender um pouquinho da sua trajetória, da sua história, até chegar aqui no São Mateus, ou se já é daqui, a gente conhecer um pouquinho e o público em casa também está entendendo. Então, eu não sou daqui de São Mateus, apesar de já muitos anos atuar aqui, mas eu sou natural da cidade de Ponto Belo. Mais precisamente, nasci na cidade de Mucurici, que é o município vizinho a Ponto Belo, e que na época em que eu nasci, era a cidade de Ponto Belo, hoje, né, emancipada há 30 anos, era município de Mucurici. Então, a gente nascia com um registro da cidade de Mucurici. Mas eu me criei a vida toda em Ponto Belo, né? Eu sou ponto-belense. A cidade emancipou em 94, então há 30 anos atrás. E eu nasci em 83, no dia 17 de junho de 83, na cidade de Mucurici, filho do seu Júlio e da dona Maria. Morei a vida toda na cidade de Ponto Belo, no interior, num lugar chamado Córrego do Jabuti. É um trecho, na verdade, que pertence geograficamente a Ecoporanga. Até Ponto Belo eu conheço, Córrego então, não. E é depois bem de Ponto Belo, e a gente já pertence, como eu disse, a Ecoporanga. Então, assim, a minha vida é uma disputa de identidade geográfica, porque aonde eu morei era município de Ecoporanga, aonde eu nasci, o hospital era de Mucurici, e aonde eu me criei a vida inteira, a cidade de Ponto Belo. Mas, em tese, eu sou ponto-belense. Ponto-belense, aqui pertinho mesmo, né? E o senhor sempre sonhou em estar seguindo essa trajetória religiosa? Como que foi? Na verdade, assim, a gente tem razões para essa trajetória religiosa. Eu sou filho de pais muito religiosos, eu sou de uma família religiosa, né? Os meus irmãos, né? O Léo, de falecida memória, e o Gleidson. Nós todos fomos muito inseridos, né, na vida religiosa desde muito cedo. Fizemos todas aquelas etapas normais das crianças e adolescentes, da catequese, enfim, dos sacramentos. Mas como todas, ou grande parte da juventude, né, numa certa fase vai trabalhar, vai estudar à noite, aí você se desliga um pouco, mas sempre fica ali aquela semente plantada, né? E eu fui deixando isso amadurecer também, até encontrar uma pessoa que pudesse me orientar, né, para esse caminho mais vocacionalmente específico e me tornar padre. Bacana. E foi lá em Ponto Belo mesmo? Você estudou? Como que foi? Na verdade, eu tive esse momento mais vocacional na cidade de Ponto Belo, mas também aqui também, São Mateus, porque a gente vinha nos encontros aqui e outros lugares também, Nova Venécia, enfim, nas cidades do entorno, durante os eventos, os retiros, né? Sempre um apelo assim vocacional muito grande, depois de uma certa idade. Mas antes disso, uma vida normal, trabalhar, estudar, relacionamentos afetivos, né? Até se discernir mais para esse caminho vocacional específico. Mas a verdade é que essas cidades aqui do entorno, quase em sua maioria, eu tive uma experiência ou outra de encontro, retiro, de eventos, e tudo contribuiu, né, para discernir esse processo. Muito bacana. E hoje, como é que está assim, esse espaço com a igreja? Assim, o senhor pertence à paróquia, né, de Santo Antônio? Como é que, para quem não entende, se alocar, como é que é? Então, hoje eu pertenço, né, à paróquia de Santo Antônio, como pároco da paróquia Santo Antônio, da Diocese de São Mateus, mas já rodei várias paróquias, morei em outros lugares, né? Morei um tempo, depois que saí de Ponto Belo para o seminário, morei aqui em São Mateus, 2007, 2008. Depois fui para Vitória, morei 7 anos em Vitória, mais precisamente na Serra, na Grande Vitória, no bairro Manuel Plaza. O seminário nosso fica lá. E depois de um tempo no seminário, a gente começa a fazer as experiências pastorais, né? Então, durante esse tempo da teologia, terminando a filosofia, indo para a teologia, eu comecei a
trabalhar em paróquias. Então, Pedro Canário, Nova Venécia, São Mateus de novo. A segunda vez que eu atuei em São Mateus foi em 2013, 2014, há 10 anos atrás. E depois Nova Venécia, Barra de São Francisco. E aí vim para São Mateus na terceira vez para atuar aqui, lá em 2017, como padre já, né? Fui ordenado no tempo que eu ainda trabalhava em Barra de São Francisco, eu fui ordenado diácono e depois padre, e vim para São Mateus, para a paróquia de Guriri, São Daniel Comboni. Por lá eu fiquei 3 anos e depois vim para cá, para o Santo Antônio. Estou há 4 anos aqui. E tá na rádio também, né? E Os tô na meninos rádio. todos deram uma instrução toda hoje aqui de estúdio, mas já tá familiarizado com a rádio. Não, mas aqui tá muito bacana. Eu acabei de dizer para a Rosângela aqui, falei, olha, eu me senti mais bem tratada aqui no CRJ do que lá na rádio. Olha Depois eles vão só, escutar isso, vão ficar tá bravos vendo aí, comigo. pessoal da Queiroz, vamos cuidar. Até agradecer ao Léo, ao Arley e ao O Everton. Everton. Obrigado a todos aí Gostou do nosso pelo estúdio? carinho, pela acolhida. Muito bacana essa experiência aqui. Parabéns aos envolvidos. Os jovens são os principais, né, envolvidos nisso. Esse estúdio faz parte de um laboratório de potências capixabas, né, que é o La Pipoca, carinhosamente chamado de La Pipoca. Dentro do Espírito Santo, nós temos 14 CRJs, né? Eles são presentes em 10 municípios e São Mateus é contemplado com 1. E aí tem os laboratórios de potência para estar trabalhando a potencialidade do jovem. Aqui em São Mateus tinha uma oficina, que era de audiovisual, e foi a potência que os jovens queriam para fazer um espaço mesmo de habilidades. E aí foi criado o estúdio para estar fazendo edições de vídeo, de imagem, foto e gravação de podcast. Então a gente já tem algum tempo já tem alguns meses, eu não sei exatamente o período, né? Com o Pod Juventudes aqui. E aí todo mês tem um convidado. Em mês de março a gente fez 2 podcasts, né? Aí avisaram agora que nesse mês de abril foi o 3º. E o mês de abril a gente está comemorando 2 anos de CRJ. Então a gente pensou mesmo em estar chamando pessoas que indiretamente ou diretamente contribuíram para que isso aqui acontecesse, né? É uma honra, sim. Eu me lembro ainda do momento em que o governador esteve aqui para fazer esse momento. Eu lembro das primeiras conversas com o Cacá, aproveitar e mandar um abraço para ele e toda a equipe, né? Foram lá alguns também dos entusiastas da primeira hora aqui do projeto. Foi um encaixe assim de vocação, porque essa região aqui da paróquia Santo Antônio e especificamente esse prédio, né, serviu por muito tempo a um sonho de um missionário comboniano chamado Ângelo Compre, que inclusive dá nome ao nosso espaço aqui, né? Sim, tem um auditório mesmo com o nome dele, eu vi lá né? o nome dele no auditório, né? Homenagem. E também, assim, a gente quer que cada vez mais esse lugar seja conhecido como um espaço Padre Ângelo Compre, porque é o mínimo que a gente pode fazer pela memória dele, por todas as ideações e sonhos que ele semeou aqui, que ele plantou aqui em nossa região. E essa casa era uma casa lar, né? Uma antiga casa lar. E para nós termos hoje esse espaço servindo a juventude, a populações com tantas potencialidades e sendo também ocasião de oportunidades para tanta gente, isso para nós é maravilhoso. E a paróquia se sente muito orgulhosa, a diocese também. O nosso bispo Dom Paulo é um grande parceiro e é um grande entusiasta também desses sonhos. Então acho que casou essas vocações todas, né? Tanto da rede salesiana, no serviço social da rede salesiana, como também o projeto do CRJ e a nossa paróquia. Isso, para quem não está entendendo, né? Como assim CRJ e Salesiana, igreja? O CRJ aqui em São Mateus tem uma parceria, né? O CRJ é uma política pública do Estado. Uhum. E aí, por meio de uma carta, né? Um termo de colaboração, um Instituto Abequá, que pertence à rede salesiana, teve a concessão aí de estar trabalhando com o CRJ aqui em São Mateus. E aí não tinha um espaço para poder, onde é que ia fazer, né? Uma política tão grande dessa e com tantas atividades que temos. E aí foi buscado, né, a paróquia, foi buscado a diocese, e a diocese e a paróquia Santo Antônio cedeu esse espaço. E eu cheguei a vir aqui quando era casa lá, né? E depois que eu sou aqui de São Mateus mesmo, né, nascida e criada aqui, já vim aqui quando era casa lá. Eu vim até fazer uma atividade voluntária e vim também em outro momento quando estava fechado. E quem vê antes e vê agora tá bem diferente, né?
Para nós isso também foi assim um incômodo muito grande ver essa estrutura fechada e servindo a até práticas assim bastante ilícitas, né? Ilícitas e assim muito desrespeitosas com relação à história do lugar, né? Porque o lugar assim pertenceu por muito tempo às pessoas daqui, né? Pertenceu por muito tempo aos sonhos das pessoas dessa região aqui. E ver esse lugar não sendo usado para isso, entristecia bastante a gente. E graças a Deus ele voltou ao seu caminho vocacional de antes, né? Que é de criar oportunidades, de gerar alternativas para pessoas que enfrentam tantas dificuldades e privações e que aqui encontram oportunidades. E como é que o senhor vê esse impacto do CRJ aqui para a comunidade, para o território? Eu acho que é como eu disse agora há pouco, né? Um encontro das vocações. O primeiro sonho desse espaço era esse, né? Servir de abrigo, de lugar de encontro, servir de casa, servir de espaço favorável para experiências transformadoras, experiências de oportunidades, né? Que gerasse e que melhorasse cada vez mais as oportunidades de capacitação. Então, saber que hoje ele presta esse serviço, isso para nós é muito confortável, é motivo de muita alegria, até porque ele desdobra, né? Ele se desdobra em serviços que depois chegam em todas as áreas da paróquia, da cidade Sim. e arredores, né? Então, os frutos, apesar de a gente vai ter que esperar um bom tempo, né? Falava agora há pouco a Rosângela, né? Esses frutos nem sempre a gente vai ver todos eles se desdobrando na nossa realidade aqui. Mas, e não no tempo que a gente quer, né? Eu sempre digo às pessoas que nem todas as sementes que a gente planta, a gente senta debaixo da sombra delas, dos frutos ou das árvores que essas sementes que a gente planta, a gente espera que seja assim, né? Mas nem sempre a gente senta debaixo da sombra das árvores que planta. Mas alguém senta. Vi isso na íntegra. Na antiga casa que eu morava, a gente plantou um pé de abacate. E aí, quando o pé de abacate estava já quase assim do meu tamanho, a gente mudou. E eu pensei nessa metáfora que as pessoas utilizam na figura de linguagem, sobre a gente não, às vezes, a gente provém de algo e a gente não usufrui, né? Outras pessoas irão usufruir. É igual essa política aqui, já passou em torno de 700 jovens por aqui, né? Hoje a gente recebe semanalmente em torno de 300 jovens. Nós temos 8 oficinas ativas, com música, dança, capoeira, informática. Estamos com curso de informática. Temos duas turmas de curso de trança. Tem calistenia, atividades esportivas, né, artística. E ver isso é muito bom, porque tantas pessoas também no passado lutaram para ter política de juventude no nosso município. E hoje a gente é o único espaço para a juventude aqui, né? E acho que também tem uma coisa que nós não podemos nem calcular, na verdade, os desdobramentos de uma pessoa transformada num espaço como esse, né? Aí você pega a história dos nossos santos, né? Inclusive um que inspira projetos como esse, o nosso Dom Bosco, né? O patrono do Instituto Abequá e de todas as obras salesianas. Pai das juventudes. Você quando olha para uma história daquela, né, no cenário da região mais sofrida da Itália dos anos 1900, 1800 e alguma coisa, você olha para aquilo e olha só o estrago, né, daquelas famílias desestruturadas, de filhos desorientados, de crianças e adolescentes praticamente entregues ao mundo do crime e a tantas situações hostis aos valores da sociedade, aos valores familiares. E ele, com o seu sonho, com aquele enfrentamento, com aquela coragem, com aquela ousadia, com aquela intrepidez do espírito, vai levando aquilo até se transformar numa das obras de educação e formação humana mais importantes do mundo inteiro. Eu não sei se todo mundo tem noção. Eu sou formado na escola Faculdade Salesiana de Vitória. Eu conheci de perto, representei a Faculdade Salesiana, hoje a universidade, acho que é assim que chama, né? O centro universitário, não sei. Eu acho que hoje é centro universitário. Então, assim, eu conheci esse carisma também, porque representei, visitei, fiz parte da pastoral universitária que atuava lá. Então, assim, ver esta escola de serviço, de oportunidade como o CRJ, em parcerias como essa, saber que daqui alguém pode
sair com os mesmos sonhos, né? Muitos sairão daqui, transformarão realidades, incentivarão e promoverão oportunidades para outras pessoas. É muito provável, né, que quem vive essa experiência aqui e aproveita, vive bem essa experiência aqui no CRJ, valorizando essa experiência, e os colaboradores todos aqui, vai querer reproduzir na vida valores e também oportunidades e transformações. Então isso é uma consolação. E o sonho de Dom Bosco para a juventude é esse, né? Um sonho que faz sonhar. É até o tema deste ano, porque é um sonho que realmente transportam e outros sonhos, né? A gente sonha com a juventude melhor, a gente sonha em ter as vidas transformadas aqui no CRJ. Nós fazemos acompanhamento, né, psicossocial, assistente social aqui, tem a Leila, que é psicóloga, tem os educadores, né? E, acima de tudo, nós colocamos todos nós enquanto educadores, né? Educadores salesianos e salesianos educadores. Com esse carisma salesiano que a gente leva, a gente ultrapassa, né? Não é só o técnico, a gente ultrapassa por conta mesmo dessa visão que a gente tem de acolher e de transformar o jovem. Não é fácil, né, lidar com juventude. E juventude em vulnerabilidade social ainda não é muito fácil. E aí, quem tem perfil para trabalhar e gosta, interage e aos poucos vê uma transformação, fica muito contente, né? Eu tenho dito assim para as equipes nossas de trabalho com a juventude na paróquia, que a gente tem que ter um pouco de pressa para chegar ao jovem, porque do nada ele muda de cidade, ele muda um curso, ele muda de curso, ele sai da nossa ótica de trabalho, da nossa... Então, assim, você tem que estar sempre muito atento. E para eles, né, para os jovens também é um momento muito difícil. Eu sempre digo aos jovens, quando em momentos assim de conversa, de palestras, enfim, eu digo, olha, a gente sabe que é a fase das escolhas mais difíceis. É na fase da juventude que você escolhe o que vai ser da vida profissional, acadêmica, intelectual, né? O que vai ser da sua vida afetiva, como vai ser, quem vai atravessar a sua vida, a sua história, quem vai poder acertar e conviver com você, enfim. Então, é um tempo muito desafiador, somado a outras questões, né? Somado às questões ainda fisiológicas, né? Hormonais, enfim, tudo isso que impacta, né, no serviço e no trabalho, né, dos jovens, né? As questões dos ambientes em que foram gerados, em que foram treinados ou vivenciaram, enfim, tudo isso parece que coloca-nos uma pressa, né, uma emergência para alcançar esses jovens. E espaços como esses, assim, que dão essa oportunidade deles refletirem, deles avaliarem, terem um projeto de vida, inclinarem seus sonhos para coisas muito boas e valores importantes, né? Então isso para nós é um privilégio e ao mesmo tempo um dever. E qual a visão assim da igreja, então, para as juventudes, para os jovens? Como é que a igreja hoje está vendo assim as juventudes? Bom, eu creio sempre nas transformações, né? Apesar de ter sempre motivo para você ficar um pouco preocupado, um pouco angustiado com qualquer que seja a realidade da vida, eu sempre olho para as coisas como oportunidades, como desafios a serem superados, mas também como oportunidades. Então eu acho que o jovem é uma oportunidade, né? Ele é um potencial incalculável, né? O jovem possui essa capacidade de olhar o que a gente não viu ainda, ou criar o que a gente não pensou ainda, enfim. Então, eu olho para isso com muita esperança, assim. Acho que a gente pode, como eu disse, se inspirar aqui num projeto desse tamanho, uma pessoa, um número que seja, a gente vai ter resultados incalculáveis dessa inspiração. Então, isso me faz acreditar no trabalho dos jovens, né? A gente tem muito trabalho com os jovens aqui na Paróquia Santo Antônio. A gente está encabeçando agora mais um trabalho grande com os jovens, né? Atividades mensais, atividades mais recorrentes, exatamente porque eles têm muita energia, têm muita disposição, têm muitas habilidades e muita criatividade. Então a gente tem fome também, né? A gente tenta criar espaços para isso, né? Para que eles possam nutrir essas fomes todas. Fomes, não é só fome de comida, é fome de tudo. Então, de fato, assim, eu vejo para isso tudo com muita esperança. Eu falei disso quando da inauguração aqui, né, quando estavam as autoridades, inclusive as autoridades aqui responsáveis por esse projeto. Eu dizia, é um sonho que vai se transformar em sonhos de outras pessoas e certamente em superação e transformação.
Ah, muito bom. Eu sou muito suspeita de falar, né? Se você tem social, eu penso muito nessa transformação. Para mim, as pessoas todas podem, né, serem transformadas, mudadas, serem impactadas de alguma forma. Seja no meio religioso ou através de uma obra social, né, um projeto. A questão mesmo é não desistir, né? Estar sempre junto, estar provendo, né, as necessidades e fomes que a juventude tem. E isso é muito bacana, né? E através disso, com o Instituto Abequá, ele está sempre em parceria, né, com a comunidade, em parceria com a igreja também. Nós tivemos um projeto, né, que foi o NCS, dos Negócios Comunitários Sustentáveis, que foi uma parceria com a Suzano, né, a carta convite com a Suzano. E aí, quando sentaram comigo para falar do NCS, né, falou assim, olha, são 480 mulheres para atender. Será que a gente consegue? Eu falei assim, bora, a gente vai conseguir, né? E tenta de um jeito e vai de outro. E parceria com a igreja foi muito bacana, né? Porque aqui aconteceu os cursos de estética e na igreja aconteceram os cursos na área de alimentação. E a meta foi ultrapassada com menos de 3 meses. E aí foram mais de 600 pessoas capacitadas, né? Que no início eram mulheres, prioridade, e depois foram homens. E como é que o senhor vê essa parceria que teve, né, com a igreja do NCS? Porque eu vejo como impacto mesmo de vida. A gente conseguiu transformar algumas vidas, mas como é que o senhor vê essa parceria que a gente teve e que a gente vai manter também, né? Daqui para frente. Tomara a Deus que a gente consiga manter com cada vez mais oportunidades, né? Isso. Assim, eu pude acompanhar uma parte dessas parcerias de muito perto, porque foram realizadas no espaço que eu moro, né? Porque Sim. A casa fica em cima, nossa casa paroquial. A parte de baixo é escritório e outros espaços servem a essas parcerias, né? Incomodamos um pouquinho lá então. Incomodaram bastante. Tá o padre descansando, tá a gente batendo pão. Bagunça que só Jesus. É cada oficina mais barulhenta. Mas era biscoito, era bolo, era pão. Eu acabei saboreando também os frutos dessas oficinas. Então acabei me acalmando. Uma das melhores partes, né? Eu adorava ir na paróquia para comer. Eu me consolei com isso. Falei, não, eu vou saborear dos frutos dessas parcerias todas. Bom, assim, a nossa paróquia, como eu disse antes, né? Nós temos uma história de serviço social muito grande, né? Assim, das pastorais sociais, de envolvimento e de muita transformação aqui nos ambientes. Então a gente se vê muito vocacionado ainda a isso, né? A gente se vê muito movido a isso. Eu sempre gosto também de dizer que a gente não faz nada sem o Espírito Santo. Nós não vamos só por boa vontade. Boa vontade é comum. Até o mal às vezes tem boa vontade, né? Até ele consegue nos disfarçar suas más inclinações de boa vontade. Mas eu acho que mais do que nós colhermos estes frutos enquanto paróquia Santo Antônio é saber que isso se espalha de uma maneira que a gente não calcula, né? E estas parcerias, assim, elas reforçam na comunidade esse laço de esperança e transformação. Porque, assim, uma coisa é você falar dessa transformação, desejar isso. Outra coisa é você colocar muitas realidades, muitas oportunidades em prática para que essas realidades sejam transformadas e gerem outras esperanças, né? Porque, assim, uma coisa é você dizer, eu tenho uma vontade de ajudar tal coisa, tal realidade. Outra coisa é você criar os espaços, né? Materializar os ambientes, essa né? vontade, Você né? tornar isso palpável, olha, dizer, está acontecendo, né? Quando eu faço, por exemplo, as reuniões com as lideranças da paróquia, eu gosto sempre de registrar isso. Olha, nós temos parcerias aqui com o CRJ, o governo do estado, nós temos parcerias aqui com a Suzano, nós temos parcerias aqui com outras instituições, outras empresas, e queremos continuar. A Caritas Paroquial e Diocesana, que tem um espaço, né, locado assim na nossa paróquia, estão alocados lá. Então, assim, são muitas as pessoas, né? Porque além dessas que vocês já nominaram, tiveram as outras que a gente fez em parcerias com outras instituições. E também alcançou muita gente. Agora a gente tem lá parceria com atendimento para criança até os 14 anos, né? Acho que dos 7, 8 aos 14, né? Projeto Margarida Gerna, de lá um monte de oficinas e atribuições e oportunidades. A gente tem agora o de idosos, né, da melhor idade, da terceira idade. Olha que bacana, é 0 a 14. E aqui é de 15 a 24. Aqui, exatamente, parece que sai de lá e vem para cá, é basicamente isso. Então, assim, e agora a gente está encontrando a maneira de
chegar até os mais idosos, né? A oportunizar para eles também uma qualidade de vida maior. Já iniciou esse trabalho com os idosos? Já tiveram palestras com psicólogo, já tiveram atendimento com um educador físico, já estão naquela fase de enturmar, de criar vínculo, e cada vez mais gente chegando. Então, assim, eu tento como padre, assim, aqui nessa paróquia principalmente, devolver a ela os sonhos que mantiveram ela até aqui, né? Nós estamos nos 27 anos da paróquia, no mês que vem nós vamos fazer a festa, iniciar a preparação da festa do padroeiro, Santo Antônio, e a gente sempre tem firmado isso, né? Esta paróquia nasceu para cuidar desta população, né? Nós fazemos muita oração, tem retiros, tem pregações, tem eventos estritamente para públicos religiosos, mas a gente quer também participar da vida diária, do cotidiano, das histórias das pessoas daqui. Mesmo as que inclusive não são católicas. Mesmo as que talvez não professam a mesma fé que a gente. A gente quer deixar para elas também esse legado, né? Esse incentivo. Vale a pena, não desista. Busque uma oportunidade que a gente está criando. Tente levar adiante um projeto que você mentalizou, projetou em sua vida pessoal. Então, a ideia é essa. Isso é muito importante falar, né? Porque tem gente que acha que é restrito, né? Esses projetos sociais, tanto para a juventude, infância e agora para os idosos, restrito só quem é católico. Não é, né? Na verdade, assim, ele não é nem restrito a quem tem a mesma fé que nós professamos, sim, né? Que é cristão. A gente até, obviamente, fica feliz quando também nas nossas comunidades, as pessoas também participem, as pessoas né? Participam, se engajam, se ligam nessa interação, ótimo, maravilhoso. Mas, né, o critério não é nem colocado como condição, né? E nem é critério, nem é condição para ser dos nossos espaços de atendimento. Agora, claro que é importante também que as pessoas busquem isso, né? Porque já está mais que provado que as conquistas materiais, acadêmicas, não geram a plenitude da satisfação e da felicidade. Não basta você ter só um bom carro, um bom emprego, uma boa casa, se sua espiritualidade é defasada, se não tem um relacionamento com Deus, se não tem uma intimidade com Deus, se não tem essa reverência ao sagrado. Então, assim, apesar de que esses espaços não são usados como critérios ou como condições, né, que você pratique ou professe a mesma fé que a nossa Igreja Católica, mas é importante que você tenha um vínculo, tem uma fé, que né? você tenha a prática dessa espiritualidade, né? Não basta nem só dizer, na minha opinião, né? Não basta nem só dizer assim, mas eu conheço, eu me entendo com Deus. É bom, mas é bom que você tenha um lugar para se entender com Deus, é bom que você tenha uma linguagem específica, que você tenha um credo. E é bom conviver com outras pessoas que exato, também, né? Que você tenha uma intimidade, né? Então, eu acho que isso também é importante. Acho que essas pessoas que passam por aqui também carregam isso. Eu sempre vejo nas conversas aqui que as pessoas valorizam muito isso, né? Muito bacana. E fortalecer, né, essa parceria, porque ninguém faz nada sozinho. Eu acredito muito nisso, né? Às vezes a gente tem algum tipo de conhecimento ou sabe, não, a gente consegue fazer isso aqui, mas fazer junto com o outro é muito melhor, né? Toda parceria, seja desde um atendimento ou um trabalho, um serviço de um centro. A gente tem um CRAS aqui do lado mesmo, que a gente está caminhando em parceria com a igreja, com as políticas, outras políticas públicas, né, e sociais, de saúde, né, assistência à educação. Isso é muito bacana. E a gente só tem mesmo a agradecer. Tá? Agradecer, a gente estava falando mais cedo, né? Não sei como é que seria o CRJ se não fosse aqui. Esse espaço aqui é muito importante. A gente tem muito a agradecer a igreja por ter cedido, né, a paróquia, por ter cedido esse espaço. Ele aconteceria, mas seria bem diferente, né? Porque esse espaço é um espaço maravilhoso. As salas, né? A gente tenta manter tudo muito organizado para prezar mesmo essa história que aconteceu antes, né? Manter viva essa memória, né, do Padre Ângelo também na sua história. E a gente tenta também trazer esse carisma, mesmo seja no espaço público. A gente não pode trazer religião, mas eu acredito que com o nosso comportamento a gente também prolifera a fé, né, nossa comunhão, e a gente tenta fazer isso. E trabalhar em rede é muito bacana, né? A gente poder contar com o outro, poder contar com a rede. E é isso, a gente quer agradecer muito mesmo a presença, né? Um pouquinho corrido por conta da agenda também, né? A gente tem a tarde todinha. Pra variar. Mas a agenda do Padre Patrick tá estreita. Ontem eu tinha um batizado às 7h30 da manhã. Depois, obviamente, algumas conversas, atendimentos. Depois na roça às 10. Aí mandei a mensagem pra família que me convidou pro almoço. Falou assim,
olha, vocês tentem acelerar ao máximo aí essa comida, porque eu vou ter que comer e voltar pro encontro dos homens, vou dar palestra no encontrão dos homens, depois eu tenho missa com as crianças às 4 da tarde, depois eu tenho às 19. Aí ela escreveu embaixo assim, que novidade, o senhor correndo com alguma agenda. E a correria boba, né? Vivo correndo também, quando eu tô parada demais, eu acho até estranho, que a gente acaba se acostumando também com a mas rotina, acho que né? É isso, né? E acho que também vai muito da pessoa, né? Acho que cada um tem um modo, né? Um modo de um viver. método. Eu prefiro essa ideia de passar pouco tempo, mas passar em muitos lugares, do que esperar aquela ocasião que eu vou ter muito tempo e passar em poucos ou quase nenhum. Então eu continuo naquela ideia. Eu continuo naquela ideia assim, vou tentar passar um pouco tempo, mas vou passar em vários lugares. Vou tentar chegar antes da dor, do sofrimento, e se não chegar antes, vou tentar chegar junto. Mas não podendo gastar muito tempo ou ficar muito tempo, passa um pouco de tempo e tá bom assim também. Consegue atender mais pessoas. E deixar o convite, tá? Para voltar mais vezes. Talvez algum do grupo de jovens também tá vindo, né? Ou do social. Fica aberto o convite para estar participando. Todo mês a gente tem episódios aqui do Pod Juventudes. Divulgar algum evento também. Você já tem a rádio, né? Já tem a Cairóis, que é muito bacana, parceira nossa. Eu tive na Cairóis mês passado para estar divulgando lá o evento do Mês da Mulher. Muito bem recebida. Tive água. Tá vendo? Tive já água. Teve mais do que eu lá. Olha só. Um beijo no coração de vocês, meus gente, queridos gracinha. colaboradores e amigos da Rádio Cairóis. Graça lá. E é um espaço que sempre está recebendo a gente também para estar divulgando nossos eventos, né? Parceiros vieram que também cobriram, né, o nosso evento. Então, só agradecer mesmo, tá, Padre Patrick? Uma pessoa aqui de referência no nosso município, né? Por conta mesmo desse carisma, né? Desse cuidado que tem, né? Até na fala, né? Querer chegar antes da dor, né? Ou se chegar no momento, chegar junto, né? E é isso que a gente espera mesmo. De um líder religioso, né? De cuidado, ter esse afeto com o outro, isso é muito bacana, tá bom? Agradecer aqui em nome do CRJ, agradecer em nome do Instituto Abequá. Aí, se caso quiser falar mais alguma coisa, tá bom? Fique à vontade. Eu só vou dizer também obrigado, porque assim, eu não imaginava que era um negócio assim tão sério e tão organizado esse bate-papo. Pensei que era uma conversa assim completamente irresponsável. Olha. Informal. Mas ficou uma coisa muito foi de boa, bacana, né? E agradável. Foi sério e foi agradável. Então eu quero agradecer a você, Paloma, agradecer a Lene, agradecer ao Cacá, agradecer a Rosângela, a todos os que me recebem sempre com muito carinho quando eu venho aqui. Agradecer a equipe de trabalho dessa instituição, agradecer as parcerias que já estão em andamento e as que ainda virão. E vem mais. E agradecer ao convite para fazer parte desses 2 anos aqui de história e da celebração desses 2 anos, né? Eu vi que já tem um bolo ali, as cozinheiras fizeram um bolo lindo ali. Fica o convite se mais tarde, às 18 horas, se tiver tempinho, passar aqui para contar parabéns com a gente. É difícil, mas deixou o convite. Às 18 eu tô no Clube do Ouvinte. Então, mais uma vez, obrigado por todo o carinho, obrigado à equipe aí de produção, ao Léo, ao Warley e ao Everton. Olha, ajudamos, hein? Mas tem um bolinho ali também quando terminar aqui, tá? Tem um bolinho de Então a gente come. Eu vou pedir só a sua licença para também agradecer às nossas equipes de trabalho da paróquia que também sonharam, provocaram. Padre, a gente tem que dar um jeito, tem que pensar uma coisa interessante para o nosso espaço e graças a Deus deu tudo certo. E fiquem à vontade para convidar o nosso bispo Dom Paulo. Então, ele também é um apaixonado por essa história aqui. Ele ama a comunicação, é formado na área. O convite já está realizado. Então, traga ele aqui para bater esse papo. Agradeço também a todos. Tentar achar a agenda também. Ali vai ser pior do que com o Padre Patrick. O Padre Patrick, a agenda dele é fichinha comparada do bispo. Pois então, mas fica já aberto o convite. E assim, que Deus continue abençoando esse projeto e todos os sonhos e as tantas oportunidades geradas aqui possam gerar outras tantas metas e sonhos realizados e outros tantos irmãos e irmãs que por aqui passarem, adolescentes, jovens, sejam transformados por esse sonho, tá? Muito bom.